Olá, bom dia. Ter ansiedade em situações de dúvida ou expectativa é algo normal na vida de todo ser humano. Mas quando o sentimento de preocupação se torna excessivo, a ponto de interferir no dia a dia da pessoa, é um sinal que algo pode estar errado. O Diálogo Rural de hoje vai tratar sobre o transtorno de ansiedade generalizada. E para esclarecer um pouco sobre essa doença, contamos com a presença da psiquiatra Ana Patrícia de Queiroz Medeiros Dantas e ainda com a participação de José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste RN. Bom dia, doutora. Bom dia, Rebouças. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Doutora, vamos esclarecer para o nosso... Talvez não seja uma doença tão comum para o nosso público, para a sociedade em geral, né, para os telespectadores também. O que é o transtorno de ansiedade generalizada? Alexandre, na verdade, o transtorno de ansiedade generalizada é uma doença bem comum, que se caracteriza por uma ansiedade e uma preocupação excessiva em relação a fatos do cotidiano que tendem a ter uma evolução crônica. Às vezes, geralmente, o transtorno de ansiedade generalizada se inicia no início da vida adulta e, às vezes, pode se prolongar por anos. Assim, uma coisa que tem que se falar é que esses sintomas, eles interferem bastante com a qualidade de vida do indivíduo. E que sintomas são esses que a pessoa desenvolve e, em geral, as pessoas sentem o quê? São sintomas psíquicos e sintomas físicos. Entre os sintomas, a gente pode falar do sintoma propriamente de ansiedade, de uma ansiedade constante, dessa preocupação excessiva, uma apreensão, como se sempre fosse acontecer alguma coisa ruim, uma apreensão negativa com relação ao futuro. Então, é o parente que demora a chegar em casa e você já está preocupado, achando que aconteceu algum acidente grave, que aconteceu alguma coisa ruim. É uma sensação de tensão o tempo todo, que também gera sintomas físicos, como tensão muscular, tremores, fadiga. Você pode ter, além disso, alteração na concentração, insônia. Geralmente o indivíduo muito ansioso, com transtorno de ansiedade generalizada, ele às vezes acorda no meio da noite, demora a adormecer, tem a qualidade do sono prejudicada, que também interfere com o rendimento no dia seguinte. Atinge o humor da pessoa? Não, ela geralmente atinge o humor no sentido de... A pessoa ficar ríspida e ficar algo assim ou não? Pode ficar mais irritada, ele pode deixar o indivíduo ansioso, ele pode se tornar mais irritado. O que pode acontecer é, além desse quadro de ansiedade, com esses sintomas que eu já descrevi, é comum o indivíduo que tem um quadro de ansiedade, ele poder ter ao mesmo tempo um quadro depressivo. Isso pode acontecer também. Então, além desses sintomas, ele ainda pode ter um quadro depressivo associado, mas aí seria uma outra doença. Rebouças. Doutora Ana, quando é que a pessoa sabe que está com ansiedade? A ansiedade normal, essa que nós todos temos, e quando ela já passa a ser um transtorno? A ansiedade normal, ela é um mecanismo adaptativo do ser humano. Ela serve para proteger você em situações de perigo iminente. O organismo ele se prepara para reagir a uma situação de perigo, que ele pode reagir como fuga, como luta, isso é evolutivo, é biológico. Então é normal, se você tem uma prova importante para fazer, algum evento importante, na véspera do evento, alguns dias antes, você se sentir um pouco tenso, preocupado com relação àquilo. Ou se você está numa situação de perigo, você, de repente, algum animal feroz, você está prestes a ser atacado, se envolve em algum acidente de carro, em alguma situação de perigo real, é normal que você se sinta ansioso. Isso faz parte da biologia do indivíduo. Agora, quando a ansiedade ela passa a vir numa intensidade superior, que ela permanece com sintomas intensos, que interferem na qualidade de vida, no trabalho, nas relações, ou quando ela aparece sem ter um motivo, às vezes tem paciente que chega, nos procura e diz, olha, eu me sinto muito ansioso, muito apreensivo, é como se toda hora fosse acontecer alguma coisa ruim e eu não sei porquê. Então aí a gente vê que existe uma ansiedade patológica nesse caso. Depende da intensidade
da existência ou não de um fator desencadeante e quanto aquilo atrapalha a pessoa portadora. Doutora, esses fatores que a senhora falou agora, sobre essa questão do acidente iminente, ele pode ser um fator desencadeador para que a pessoa, a partir daquele momento, possa ter o transtorno? Desencadear um transtorno de ansiedade. Existe dentre os transtornos de ansiedade, existe até um transtorno de ansiedade específico chamado de transtorno de estresse pós-traumático, que ele geralmente pode ser desencadeado após algum evento traumático na vida do indivíduo, que exista risco de vida. Então, não seria a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada é um subtipo de ansiedade, de transtorno de ansiedade. E quais são os tipos de transtorno? A gente tá vendo, tem uma pergunta aqui, quais são os tipos diferentes de ansiedade? Não tem, a ansiedade é uma só, mas que transtornos, há tipos de transtornos que possa ocasionar algo mais diferente na pessoa? Existem diversos tipos de transtornos de ansiedade. Dentre eles, a gente pode citar o transtorno do pânico, que hoje em dia é muito frequente na nossa sociedade. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, que eu acabei de citar. O transtorno de ansiedade generalizada, que foi o tema que vocês escolheram para a gente debater hoje. Temos também a fobia social, que são indivíduos que têm dificuldade de falar em público, sentem ansiedades em determinadas situações sociais. Fobias simples, a gente tem uma série de tipos diferentes de transtornos de ansiedade. O próprio transtorno obsessivo-compulsivo. Rebouças. Em relação ao pânico, as mulheres elas são mais propícias a ter esse tipo de transtorno? Porque nós ouvimos muitos relatos, programas de TV, palestras, falando que as mulheres elas se predispõem mais a esse tipo de transtorno. Estatisticamente, o que a gente vê é que a cada 2 ou 3 mulheres com transtorno de pânico, nós temos um homem. Então, realmente, elas são mais acometidas. Doutora, e essa sociedade que a gente vive, se coloca assim, a cada século que passa, a cada década que passa, se coloca uma doença, né? Diz que essa década agora, esse milênio agora, seria a depressão, que é a sociedade, a pressão. O transtorno também está inserido nesse meio, nessa doença, digamos assim, não é a doença da moda, mas que vai atingir grande parte da população? O transtorno de ansiedade, ele é uma doença, os transtornos de ansiedade, de uma forma geral, são doenças bastante prevalentes e o estresse inserido na sociedade atual, ele colabora para desencadear esses tipos de transtorno. Bom, o Diálogo Plural vai para o seu primeiro intervalo. Eu vou deixar uma perguntinha para a doutora responder no próximo bloco. Se algum remédio, doutora, poderia desencadear a uma pessoa que já tem a propensão ao transtorno, algum tipo de medicamento, se ela tomando, poderia desenvolver essa doença. O Diálogo Plural vai a um pequeno intervalo e voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o transtorno de ansiedade generalizada, com a presença da psiquiatra Ana Patrícia Queiroz Medeiros Dantas e com José Rebouças, coordenador geral do Sinteste-RN. Doutora, eu deixei a perguntinha no bloco anterior sobre a questão dos remédios. Há algum remédio que possa desencadear a uma pessoa que já tem a propensão ao transtorno? Se a pessoa já é predisposta, já tem uma genética favorável ao transtorno de ansiedade, os remédios que têm alguma substância estimulante podem favorecer o desencadear de algum quadro de ansiedade, às vezes algumas substâncias ilícitas, como por exemplo cocaína, às vezes pessoas que têm o hábito de ingerir exageradamente café, pela própria cafeína que é estimulante. Então isso pode colaborar no desencadear de uma crise de ansiedade. Não é que vai ser a causa do transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, doutora, tem uma faixa específica de idade que se possa dizer que atinge mais essas pessoas ou pode atingir qualquer pessoa? O transtorno de ansiedade generalizada, como eu cheguei a citar anteriormente, ele se inicia no início da idade adulta. Como ele tende a ser crônico, então tende a permanecer, né? Então, se você for pegar pessoas de meia idade, a prevalência vai ser bastante alta. E alguma doença anterior possa fazer com que o transtorno se desenvolva? Algum tipo de doença, doutora, que se coloca câncer ou algum outro tipo de doença que possa fazer com que a pessoa se torne, tenha associada a ela ou ela que se associa a outra doença? E se falando de
crises de ansiedade, de uma forma geral, de transtornos de ansiedade, a gente pode ter correlação com algumas doenças clínicas. Por exemplo, as alterações hormonais, como o hipertiroidismo, por exemplo, alterações neurológicas, cardiovasculares, doenças crônicas, como o câncer, eles podem estar correlacionados com o transtorno de ansiedade. Doutora Ana, sendo diagnosticada a doença, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, como é o tratamento? O que é que um profissional médico psiquiatra faz? O profissional médico psiquiatra vai fazer uma avaliação do paciente, fazer uma escuta adequada, tentar identificar as causas, o perfil do paciente, fazer o diagnóstico correto e vai instituir um tratamento à base de psicofármacos, geralmente antidepressivos. Precisa necessitar de alguma medicação sintomática, algum benzodiazepínico. E é importantíssimo que o tratamento seja conjunto com acompanhamento psicoterápico, para a gente ter um melhor resultado. Mudanças no estilo de vida, nos hábitos de vida. Doutora, o próprio paciente, desculpe, ele pode se condicionar através de exercícios, como a senhora falou, na questão da mudança de hábitos, ou em outras formas, para tentar diminuir os sintomas ou diminuir, não curar, mas ter uma vida normal? Alexandre, isso aí você tocou num ponto importante, porque as mudanças no estilo de vida, elas vão colaborar bastante para uma boa evolução do quadro. Mas se a gente fala aqui que só as mudanças no estilo de vida vão ser responsáveis por uma melhora no transtorno de ansiedade, a gente está levantando a hipótese de que é possível você ficar bem sem se tratar. Na verdade, a gente estaria reforçando o preconceito de que se você quiser, já que é um problema da mente, da cabeça, como se fala, se você quiser, você tem domínio sobre isso, que não é verdade. É uma doença, como qualquer outra, precisa ser tratada e, além do tratamento, essas mudanças elas vão colaborar com o tratamento, mas elas não vão resolver sozinhas. Rebouças. O transtorno de ansiedade, ele tem cura? Ou o paciente ele vai levar a vida inteira tomando medicamentos? Como é que é feito? A gente fala que o transtorno de ansiedade generalizada ele tem controle. Como ele tem essas características, tem essa tendência a ser crônico, porque o indivíduo ele já tem essa predisposição, ele já tem um perfil de personalidade mais tenso, mais ansioso, já faz parte de algumas características de personalidade dele. Às vezes ele procura tratamento, já tem muitos anos de evolução da doença. A média de tempo que o paciente procura tratamento é em torno de 10 anos depois do início da doença, só para vocês terem uma ideia. Então, o que se fala é que dá para ter um controle com o tratamento adequado, dá para ter uma boa qualidade de vida. A busca no tratamento não é a cura essencialmente, porque a gente não se fala em cura para transtorno de ansiedade, mas sim o controle para proporcionar uma melhora na qualidade de vida do indivíduo. Doutora, quando o ambiente em que ele vive proporciona para que ele tenha um transtorno generalizado, transtorno de ansiedade generalizado, o que se faz para tentar diminuir isso? Ou ele tem que mudar daquele ambiente, por exemplo, a profissão dele que faz com que ele tenha esse transtorno. Como se trabalhar uma pessoa que já, inerente à profissão, inerente ao ambiente em que ele vive, já faz com que ele se torne uma pessoa ansiosa? Nem tudo pode ser mudado, né? O indivíduo não pode chegar para mim e dizer, mude sua profissão, mude de casa. Então, o que é importante é que o paciente, na terapia, ele passe a rever a forma como ele lida com as situações de estresse. Algumas coisas podem ser mudadas na vida do indivíduo, outras não. Então, é importante que as que não possam ser mudadas, que ele desenvolva características adaptativas para lidar melhor com essas situações. Doutor, com relação ao fator externo, com relação à pessoa, por exemplo, dá um exemplo, adolescentes ou pessoas que têm que dar um resultado e outras pessoas que pressionam para que ela tenha esse resultado. Como trabalhar isso? Por exemplo, uma criança que vai fazer, um adolescente, um jovem que vai fazer vestibular e que sente essa pressão. A pressão da família também pode ocasionar e tem que ter esse olhar clínico, não clínico, que os pais não vão poder descobrir, mas maneirar, digamos assim, para que não possa desenvolver a doença?
As pessoas reagem ao estresse de forma diferente, por isso que umas adoecem e outras não. Então, além das características individuais, ainda temos que prestar atenção com relação à hereditariedade, os fatores genéticos, se tem outras pessoas na família com transtorno de ansiedade, com transtorno de humor. E realmente, uma pressão exacerbada pode ajudar a desencadear algum transtorno de ansiedade em pessoas que já têm essa natureza predisposta. Doutora, e assim, a senhora falou 10 anos mais ou menos que as pessoas procuram, né? Quer dizer, é uma convivência talvez bem sofrida nesses 10 anos para que ela possa se achar. Há condições da família, de alguém, identificar a doença na pessoa e tentar ajudar de alguma forma? Isso pode ser identificado pela família, pode ser identificado pelo próprio indivíduo e é importante que ao se identificar se busque ajuda para poder melhorar, né, essa situação. E como chegar para um paciente ou um familiar para tentar convencê-la? As pessoas que têm, elas se convencem, para passar 10 anos tem que ser um convencimento muito, digamos, paulatino. Há de alguma forma tentar se convencer para que ela procure um médico, um psiquiatra? Alexandre, a gente precisa desmistificar as coisas, né? O que impede que o paciente procure um psiquiatra são vários fatores. O preconceito com relação às doenças mentais, às vezes o pensamento de que ele pode ficar bom sozinho, às vezes a sensação de que ele está admitindo estar doente, que aquilo é uma fraqueza. A própria família às vezes tem preconceito. O fato dele acreditar que aquilo possa ter um tratamento e ele possa se sentir melhor. Tem pacientes, às vezes, que têm medo com relação às medicações, se vão ficar dependentes, se vão ficar muito sedados, se isso vai interferir com o seu dia a dia. E, na verdade, é importante que as pessoas saibam que o tratamento vai interferir, sim, no dia a dia, mas de uma forma bem positiva, melhorando a qualidade de vida dele. O Diálogo Plural vai para o seu segundo intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, com a presença da psiquiatra Ana Patrícia de Queiroz Medeiros Dantas, que nos fala sobre a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e com a participação de José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Rebouças começa perguntando. Doutora Ana, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é um tipo de ansiedade? É um tipo de transtorno de ansiedade, o TOC. Se caracteriza por alguns pensamentos repetitivos que angustiam o paciente, às vezes por alguns rituais que, por mais que o paciente reconheça como repetitivos, como muitas vezes desnecessários, ele não consegue frear. Por exemplo, lavar excessivamente as mãos, ou algum ritual de colecionar objetos, de simetria. Doutora, a gente falou sobre a questão do tratamento do TAG. Se a pessoa não tratar, passou os 10 anos, a pessoa nunca procurou o médico e a pessoa não se identifica, mas possui a doença. A senhora falou com relação à depressão. Que outras doenças o transtorno de ansiedade generalizada pode ocasionar? A depressão, na verdade, não é que o TAG ele provoca a depressão, eles podem coexistirem. A gente chama de comorbidade, né? Quando o indivíduo ele possui duas doenças, e aí é comum a coexistência dos dois. Existem alguns mitos, às vezes os pacientes quando chegam para o psiquiatra, às vezes eles têm medo. Disso aí eu vou evoluir, vou ficar louco, vou perder o controle, né? Então um dos grandes medos do paciente com transtorno de ansiedade é de perder o controle, de perder a noção das coisas. Em geral, o transtorno de ansiedade generalizada, ele pode até piorar a intensidade dos sintomas, mas ele não prejudica a capacidade de julgamento, a noção de realidade do indivíduo. Isso não está presente no TAG. Doutora Ana, o preconceito ainda é muito grande na sociedade quando um paciente procura o psiquiatra e muitas vezes o senso comum taxa como doido, como louco, porque procurou aquele profissional para tratar de um TAG. Como é que a senhora vê isso? Hoje em dia, isso tem mudado um pouco. Às vezes eu recebo pacientes virgens de tratamento, que nunca procuraram um psiquiatra, às vezes estão no início do quadro e procuram para ouvir uma opinião. Muitas vezes, às vezes, é algum quadro que nem precisa de tratamento, é uma ansiedade mais leve que às vezes nem precisa de tratamento medicamentoso propriamente dito.
ou às vezes é um início de um quadro que já necessita de medicação. Geralmente, nesses casos, a gente tem uma evolução mais favorável, mas, infelizmente, ainda existe uma parcela da população que tem um preconceito com relação aos tratamentos psiquiátricos, com relação à aceitação da doença. Se o indivíduo não aceita que está doente, ele não vai aceitar um tratamento, né? Isso é pior para ele, é pior para os familiares que vão conviver com a doença sem tratamento. E há pessoas que não levam o paciente, digamos, pais que não levam filhos ou que não enxergam nisso exatamente uma doença que pode também ocasionar uma piora. A pessoa quer procurar o tratamento, mas os familiares não enxergam, taxam como uma doença, ou não, isso é porque você é muito ansioso, porque isso acontece normal na sua profissão, na sua vida, e não procuram o que isso pode ocasionar também, a não participação da família nesse tratamento. A não participação da família no tratamento pode influenciar negativamente, né, nesse retardo na busca por ajuda do paciente, ou até em reforçar o preconceito que já, às vezes, pode existir já no paciente. Se o paciente ele já não está se sentindo à vontade, às vezes, de buscar o tratamento, e o familiar reforça isso, então com certeza vai retardar o tratamento e vai interferir diretamente no dia a dia, né, da família, da pessoa, do indivíduo. Há grupos, doutora, desculpe, que há grupos de apoio, assim, pessoas que se reúnem. Há a indicação médica também de procurar outras pessoas ou a reunião de outras pessoas para se conversar, para se tratar, a convivência com as pessoas para ver que é uma situação não normal, mas que pode ser convivida normalmente na sociedade. Há também esse apoio e é importante essa participação? De grupos? De grupos, de pessoas que têm a mesma doença, que tem algum outro transtorno, que possam conversar entre eles e possa, digamos assim, ver que aquilo ali é normal e que possa se conviver bem com a situação. Alguns profissionais trabalham com terapia em grupo. Nessa linhagem de tratamento é possível essa conversa entre pessoas com problemas semelhantes. Mas eu não conheço particularmente nenhum grupo organizado de pessoas com TAG ainda no nosso estado. Então, pessoa com TAG, tendo um tratamento específico, pode ter uma vida normal? Pode ter uma vida normal. E como é que é essa convivência, essa normalidade da família? A família, os pais para os filhos, a esposa para o esposo, o esposo para a esposa, tem que ter paciência, tem que ter um carinho maior para que se possa construir, digamos assim, ter uma aceitação maior? É importante o bom convívio entre os familiares, o acolhimento para uma boa evolução dos casos. Há muitas pessoas quando a senhora clinica, a senhora vê que está tendo uma participação maior, digamos, pessoas estão procurando mais a psiquiatria para tentar resolver os seus problemas e o TAG é uma delas, está sendo essa procura e a aceitação? Com certeza, Alexandre. Como eu falei há alguns minutos atrás, hoje em dia a gente tem a busca de pacientes, às vezes, no início de quadros de transtornos de ansiedade e a gente pode ter um resultado melhor iniciando o tratamento o mais precoce possível. Doutora, e com relação até ao organismo, o que é que atinge mais o transtorno de ansiedade generalizado? Pode causar algum outro, não outro transtorno, mas dentro do organismo, o que é que faz? O que é que acontece para a pessoa ficar ansiosa? Depois da ansiedade, o que é que provoca no organismo da pessoa para que a pessoa possa... E esse até é um sintoma que a pessoa que está de fora possa enxergar também. Eu acho que eu falei no início do programa, né, que quando você tem o transtorno de ansiedade generalizada, do ponto de vista físico, você pode ter tremores, pode ter tensão muscular, então são pessoas que às vezes se queixam de dores musculares, né, às vezes cefaleia, né, a popular dor de cabeça, às vezes é uma queixa bem comum no paciente que tenha um quadro de TAG. Sobre o tratamento, qual o lugar que os pacientes podem procurar? O sistema público de saúde, o privado existe uma dificuldade muito grande porque a psiquiatria, os custos são muito altos. Existe já no município de Natal o CAPS. O CAPS tem essa possibilidade de fazer esse tratamento? O CAPS é um local para tratar pacientes com transtornos mentais mais graves. Em geral, os transtornos de ansiedade, eles são direcionados à atenção primária, que seriam nos
programas de saúde da família. Se for um transtorno de ansiedade mais de leve a moderada, ele pode ser tratado na própria atenção básica. E se for um transtorno de ansiedade mais grave, tem que ser referenciado para o psiquiatra, que na rede de saúde nós temos alguns ambulatórios de psiquiatria. Doutor, quais seriam os resultados adversos se detectado o TAG e a pessoa não for tratada com relação ao TAG? Sintomatizar, não sintomatizar, mas a pessoa tem o TAG, mas ser detectado que é outra coisa e não ser tratado como TAG. O que pode ocasionar o paciente? Tendo uma coisa adversa do TAG. A pessoa tem o TAG, mas é diagnosticada, digamos assim, e tem um tratamento diferente do TAG. O que pode ocasionar? Pode piorar essa situação do paciente? Se o diagnóstico é feito de forma errada, você pode não ter a melhor resposta, né, do tratamento, porque o diagnóstico foi feito errado e realmente os sintomas podem se intensificar. Doutora Ana Patrícia, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria da senhora ter suas considerações finais, conversar com os nossos telespectadores, que é uma coisa que pode ser procurada, que há tratamento para isso e não é, digamos assim, quebrar as barreiras do TAG. Eu gostaria de agradecê-los pelo convite. Eu acho que é sempre bom essa busca da imprensa por profissionais da área para se falar sobre o assunto, porque quando a gente esclarece, né, determinados assuntos, a gente diminui os mitos e os pacientes eles podem entender melhor os problemas que eles possuem e procurar a ajuda necessária. Às vezes a gente tem os dois lados da mídia. Às vezes a mídia ela às vezes reforça negativamente o preconceito quando coloca psiquiatras às vezes de forma estereotipada, os próprios pacientes de uma forma estereotipada, negativos, e isso às vezes assusta as pessoas que são portadoras de algum tipo de transtorno mental. E quando a gente esclarece de forma científica, com profissionais da área, isso sempre tem um caráter positivo na diminuição do preconceito, que é um grande problema ainda atual. Psiquiatra Ana Patrícia, psiquiatra Ana Patrícia de Queiroz Medeiros Dantas, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a vocês mais uma vez. José Rebouças, coordenador geral do Sinteste, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós é que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN. No nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.